Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho, onde falaremos dos ensinamentos de Jesus. E desejando que todos estejam bem, que nós possamos aproveitar da melhor forma possível tudo que será falado nesta noite. Gostaria de informar a todos que essa reunião está sendo gravada e as imagens vão estar no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Conforme esse folheto que nós podemos ver aí na imagem ao lado, estão todas as informações sobre as cestas básicas, inclusive também as formas que podem ser utilizadas para colaborar com a formação, com a montagem dessas cestas. Agradecemos sempre a ajuda de todos. E quem quiser, quem desejar, pode colocar água para ser fluidificada. E os pedidos de vibrações, os cursos que o Lar ministra, os grupos de estudo, estão todos detalhados lá no site do Lar do Amor Cristão. Então, quem tiver, pode ter o acesso e lá vai estar bem explicitado toda a forma de se inscrever, de acompanhar, inclusive, todos os eventos que o Lar participa. Muito obrigado aí pela sua atenção. E hoje nós estamos continuando o estudo das epístolas de Paulo. Hoje vai ser a epístola aos Romanos, cujo título é Por que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Nosso querido Luiz do Carmo vai fazer a apresentação, depois a Lete fará as vibrações para nós. E agora eu vou convidar aqui a Denise, que a Denise vai fazer uma leitura aqui para nós, começarmos a harmonizar com o Evangelho. Por favor, Denise, boa noite, obrigado. Boa noite, Ângelo, boa noite a todos. Eu vou ler para vocês do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler a lição 107, que diz assim: Renovemo-nos dia a dia, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romano 12, 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não esqueçamos de que, somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida
e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Essa foi a mensagem da noite. Obrigado, Denise. Obrigada. Então, agora convido a todos para nós nos tranquilizarmos e convido a todos também para, juntos, fazermos essa prece de abertura, agradecendo esta oportunidade bendita deste encontro e falarmos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que tanto nos orientam, tanto nos fortalecem na nossa caminhada. E assim, com tua prece, Divino Mestre, iniciamos o Evangelho desta noite, assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então agora convidamos Luiz Ucano para fazer a apresentação da noite de hoje. Muito obrigado, Luiz, por participar aqui do nosso Evangelho. Boa noite. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que seus mensageiros estejam conosco aqui esta noite, né? Eu que agradeço pela oportunidade e estou muito feliz hoje aqui, que para mim é com muita alegria falar de Paulo de Tarso, né? Esse grande vulto, né, da nossa história. E como foi bem colocado pelo Mauro no início dessas epístolas, né, na primeira passagem, sem Paulo, talvez nós nem estaríamos hoje aqui, né, reunidos. Provavelmente, talvez nem conheceríamos Jesus, porque Paulo, além de pregar o evangelho aos gentios, né, aos não-judeus, aqueles que não praticavam a lei, ele também levou o evangelho para a Europa, né, para a Ásia, escreveu inúmeras cartas. Então, nós devemos a Paulo, né, essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando do evangelho de Jesus, né? Sem ele, provavelmente, o cristianismo seria apenas uma seita judaica. Vou fazer um comentário rapidinho, o Mauro já colocou muito bem, né? Mas o que aconteceu? Após a morte de Jesus, os seus discípulos, né, João, Pedro, Tiago, eles continuaram a pregar o evangelho, só que eles se limitaram à região da Judeia, da Galileia, da Palestina, eles iam até Damasco, eles se limitaram àquela região ali de Jerusalém. E por volta do ano 70, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, expulsaram os judeus de lá, que é a diáspora, né? Então, provavelmente, nesse momento, o evangelho teria se perdido. Bom, enfim, vamos aqui ao tema de hoje, né? Que é porque a inclinação da carne é morta, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Isso está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 6, do Novo Testamento. Esse livro de Romanos na Bíblia, ele é uma epístola, né, uma carta, como já foi falado aqui, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma. Ele é considerado uma das mais importantes obras teológicas do Novo Testamento, inclusive também uma das maiores, possui 16 capítulos, e ela é focada na justiça pela fé em Jesus e não na observância da lei. Gente, isso é muito importante a gente falar, porque Paulo, ele pregou que a salvação estava na fé em Cristo, na prática dos seus ensinamentos, e não na prática das leis, né, que era o que os fariseus faziam na época, né? Essa epístola ela foi escrita por Paulo
durante, provavelmente, né, sua terceira viagem, né, missionária, provavelmente em Corinto, na Grécia, entre os anos de 55 e 56, segundo os historiadores. E Paulo pretendia visitar a igreja lá em Roma, e por isso ele escreveu essa carta, que era para preparar o caminho para a sua visita, para levar a Roma, né, até a igreja de Roma, os seus ensinamentos. O conteúdo dessa carta ele é fundamental para que a gente possa entender a base da fé cristã e como viver uma vida alinhada com os ensinamentos de Jesus. Bom, eu vou ler o texto aqui, tá? Dar uma lida no texto para que a gente possa interpretar. O texto original foi escrito em grego, né? Como eu não sei ler em grego, não sei se alguém sabe aí, eu vou ler aqui direto do Evangelho, da Bíblia, tá? Eu vou ler o versículo 6, 7 e 8, eles são bem curtinhos, tá? Para a gente poder depois esmiuçar, tá? Então, vamos lá, aos Romanos, capítulo 8, versículo 6. Então, ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. No 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito do Cristo, este tal não é dele. Então, vou parar por aqui, porque o negócio vai longe aqui, né? Bom, pessoal, aqui o Paulo, né, ele compara a inclinação da carne à morte, e a inclinação do espírito à vida e paz. Na visão espírita, aliás, essas passagens bíblicas, elas têm várias interpretações, né? Então, tem os católicos, os evangélicos, né? Eles consideram a carne o pecado, enfim. Nós vamos falar aqui do nosso entendimento, né? Da nossa visão. Essa passagem, ela pode ser interpretada como uma referência à importância de evoluir espiritualmente, superando os instintos inferiores, no caso a carne, e cultivando virtudes e sentimentos superiores, seria o espírito. Né? Então, para que a gente possa entender, a inclinação da carne seria o egoísmo, os vícios, as paixões descontroladas, o apego às coisas materiais, orgulho, avareza, enfim. Vai embora, né? E a inclinação do espírito, o amor ao próximo, a busca pela verdade, a prática da caridade. Essas virtudes nos conduzem à elevação espiritual, à paz interior e à felicidade verdadeira que tanto buscamos, ou seja, a vida. A doutrina espírita nos ensina que a lei do progresso atua sobre todos os seres e que cada um tem a oportunidade de se libertar das amarras da matéria e ascender espiritualmente. A vida mencionada na passagem aqui, por Paulo, na perspectiva espírita, não se limita à existência terrena, mas se estende à vida no plano espiritual, onde colhemos os frutos de nossas ações na Terra. Assim, sobre a ótica da doutrina dos espíritos, a carne não se refere apenas ao corpo físico, mas sim aos nossos desejos e paixões inferiores, que nos afastam do progresso espiritual. Essa inclinação nos leva a agir por impulsos egoístas, sem pensar no próximo, buscando apenas nossa satisfação imediata, sem considerar as consequências futuras ou o bem-estar alheio. Já do lado oposto, né, está a inclinação do espírito, que é a busca por valores elevados, como amor, caridade, justiça, sabedoria. São esses valores que nos conduzem à paz interior e à harmonia com o universo. É essa inclinação do espírito que nos leva a agir com responsabilidade, buscando sempre o autoconhecimento e o desenvolvimento moral. A morte mencionada por Paulo
pode ser entendida como uma estagnação espiritual. É uma incapacidade de evoluir. Seria nos mantermos no estado de ignorância e sofrimento, né? Eu até lembrei, né? Quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei de uma passagem lá do Evangelho de Mateus, que Jesus, acho que a gente até já falou sobre isso aqui, já tivemos esse estudo aqui, que Jesus convida um rapaz para segui-lo, e o rapaz diz para Jesus: Senhor, deixa que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus responde ao rapaz para que ele deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tem justamente tudo a ver com isso aqui, né? Quer dizer, Jesus deixa claro aqui a importância de cultivarmos os valores espirituais, deixando de lado os apegos e as paixões materiais, né? E é claro aqui que a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, e que nossa existência terrena é passageira, é uma espécie de morte, né? A morte, mencionada, mais uma vez aqui mencionada por Paulo, né, em relação à inclinação da carne, quando ele se refere à inclinação da carne, né, não é apenas o fim da vida física, mas também a estagnação espiritual, a dificuldade de progredir no caminho da evolução, é a perda da paz interior causada pela consciência pesada e pela falta de amor ao próximo. Na visão da doutrina espírita, ao elucidarmos a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito, nos oferece uma compreensão mais profunda sobre essa passagem. No nosso entendimento, a vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual, e que as escolhas que fazemos em cada existência influenciam nosso futuro espiritual, portanto, nossa busca pela inclinação do espírito. Ela é vista como um caminho para a felicidade duradoura, ou seja, nossa ascensão espiritual. O estudo e o entendimento dessa passagem, ele nos convida a refletir sobre a importância de cultivarmos o amor ao próximo e a prática do bem. E a busca pela evolução espiritual para que possamos encontrar a verdadeira vida. E a paz interior, superando as dificuldades e as paixões inferiores que nos aprisionam ao egoísmo e ao sofrimento. Portanto, meus queridos, a conquista da paz interior e da harmonia com as leis divinas é o resultado do nosso desenvolvimento espiritual, que nos permite superar as dificuldades da vida com serenidade e esperança. A mensagem de Paulo, nessa epístola, destaca a importância de cultivarmos a inclinação do espírito, buscando a evolução moral e intelectual, para alcançarmos a verdadeira paz, em vez de nos deixarmos levar pelos impulsos da carne, que só nos levarão à estagnação espiritual. Ela nos convida a uma reflexão sobre a direção dos nossos pensamentos e das nossas ações, nos levando a buscar nossa renovação interior, com o objetivo de alcançarmos a paz e a felicidade que tanto buscamos, tanto nessa vida quanto na vida após a morte. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Vamos agora à parte final da nossa reunião, nos preparando para as nossas vibrações. Eu vou dar início aqui e, na sequência, vou passar para a Lete. Muito obrigado. E assim, mais uma vez, vamos nos unindo num só pensamento, unindo os nossos corações em harmonia, para que possamos levar essa união de amor através do espaço, onde houver um irmãozinho nosso mais necessitado. E assim, envolvidos nesta paz e nesse amor, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, principalmente pelos países que, neste momento, estão vivendo conflitos e guerras, como a Palestina, a Ucrânia, o Afeganistão e todos mais. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho,
pelos nossos governantes, empresários e políticos, para que eles possam governar com justiça, responsabilidade e amor. Vamos vibrar pela nossa casa, o lar do amor cristão, que nos dá esta oportunidade de trabalho, por todos os trabalhadores e também por todos os nossos assistidos. Vamos vibrar pelas creches, pelos asilos, pelos orfanatos, pelos hospitais e por todos aqueles que lá se encontram. Vibrar por esses nossos irmãozinhos que estão perdidos pela rua, presos aos vícios das drogas e do álcool. Vamos vibrar pelas creches, já falei, pelas creches, os asilos e os orfanatos. Vamos vibrar também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que não puderam participar nesta nossa reunião. E vamos também, finalmente, vibrarmos por nós mesmos, para que todos nós possamos, cada vez mais, aprendermos e vivermos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Sim, vamos continuar nesta vibração de amor e vamos pedir a Jesus e aos nossos mentores que possam visitar os nossos lares, trazendo a saúde, a paz, a harmonia, a serenidade. Que cada cômodo da nossa casa, neste momento, seja visitado pelos nossos mentores, retirando daí as egrégoras, as formas pensamentos, tudo aquilo que estiver impregnado nas nossas paredes, possam ser removidos. Vamos projetar nos nossos cômodos uma luz de amor, de paz e de harmonia. Que os nossos alimentos possam receber neste momento também esta mesma luz, estes fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. A água que está ali na nossa cozinha possa ser fluidificada com tudo aquilo que os seus moradores aí precisam. Vamos agora nos dirigir para os nossos vizinhos, para que cada um receba neste momento a visita deste mestre amado, dos seus emissários, que eles possam ser atendidos em todas as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Emprego, harmonia, prosperidade, aquilo que eles estão necessitando neste momento. Vamos receber agora os nossos parentes, os nossos familiares. Todos aqueles familiares que estão necessitando neste momento de vibrações de paz, de amor, de saúde. Vamos colocando-os num grande círculo. Este círculo está todinho iluminado, recebendo fluidos do nosso Mestre amado. Aquele familiar mais necessitado, aquele que nos pediu vibrações, aqueles que estão hospitalizados, que estão doentes, estão acamados. Vamos emitir uma luz de amor, de recuperação para este familiar.
Graças a Deus. E agora, nós vamos nos sentando confortavelmente e vamos receber esta luz em nós, que vai penetrando no alto da nossa cabeça, todas as nossas células cerebrais, os hemisférios, e esta luz desce lentamente através da nossa nuca, para o nosso sistema nervoso central, vai descendo lentamente, atingindo toda a nossa coluna, vai até a ponta dos nossos pés e vai voltar ao alto da nossa cabeça, iluminando a nossa face, vai descendo lentamente pela nossa garganta, por todo o nosso aparelho fonador, pelo nosso aparelho respiratório, circulatório, pela nossa parte cardíaca, descendo esta luz para todo o nosso sistema digestório. Estômago, duodeno, fígado, vesícula, o baço. Esta luz por onde passa vai renovando as nossas células, reativando as células que estão danificadas. Vamos agora no nosso sistema urinário, os rins, bexiga, agora para a nossa parte intestinal, todo o trânsito intestinal, e assim o nosso sistema excretor. E também para o nosso sistema reprodutor. E pedimos aos amigos espirituais que fluidifiquem esta água que está ao nosso lado, para que ela receba os fluidos necessários para o nosso refazimento. E assim, Pai, agradecemos a oportunidade de trabalharmos nesta tua seara bendita. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Luiz, Denise, muito obrigada por sempre